Violão e guitarra, dois instrumentos muito parecidos, mas extremamente diferentes. Esse vídeo aqui é para você que está pensando em migrar de um instrumento para o outro, tanto do violão para a guitarra quanto da guitarra para o violão. Tem algumas dicas que eu preciso te dar, coisas que não disseram para mim e que se tivessem dito talvez eu pensaria melhor antes de migrar de um instrumento para o outro. É importante saber que esses dois instrumentos, apesar de terem bastante semelhanças físicas, eles são extremamente diferentes em questões técnicas. A começar pela nossa mão esquerda. Eu posso dizer isso com experiência própria, porque antes de passar para o violão, eu era guitarrista e quando eu decidi fazer faculdade de música, eu descobri que eu teria que estudar música clássica no meu instrumento para conseguir passar no vestibular. Então eu tive que passar da guitarra para o violão clássico, que foi uma mudança muito maior do que eu imaginava que seria. Principalmente por conta das questões técnicas que diferem entre um instrumento e o outro. A começar pela mão esquerda. A grande diferença na técnica dessa mão para o violão e para a guitarra deriva da diferença de largura entre um braço e o outro. O braço do violão costuma ser muito mais largo do que o braço da guitarra. O padrão de uma guitarra comum é de mais ou menos 4,3 centímetros de largura do braço. Já no violão, pode partir disso até muito mais, por exemplo, 5,5 centímetros, dependendo da construção dele. É visivelmente muito mais largo do que o da guitarra. E além disso, as cordas também são mais distantes, o que vai impactar muito na nossa técnica de mão esquerda, para que a gente possa tocar de um instrumento para o outro sem que a gente abafe alguma nota ou faça sair algum ruído por conta dessa distância muito maior entre as cordas do violão. Essa diferença tem um impacto muito grande na nossa técnica de mão esquerda. A gente vai ver que, pelo fato da guitarra ter um braço muito mais fino, você vai ter que mudar a sua postura na hora de tocar violão e vice-versa, principalmente com relação ao seu polegar. Por isso que na maioria dos métodos de violão, uma das primeiras aulas, inclusive no método de iniciação do Henrique Pinto, fala que o seu polegar deve estar escondido atrás do braço do violão e não aparente, porque o seu polegar vai ser a ferramenta que vai abrir espaço entre a sua mão e os dedos e você vai conseguir tocar as notas com mais facilidade, já que o braço do violão, além de ser mais largo, também possui as cordas com maior distância do que na guitarra. O que vai causar um grande efeito se você toca com os dedos horizontalizados, como é a técnica da guitarra, ou se você toca com as pontinhas dos dedos, como é a técnica correta do violão. Se você tocar com os dedos horizontalizados em um violão, a chance de você causar trastejados e ruídos é muito grande, justamente por conta da distância entre as cordas. Se você deixar tudo muito deitadinho, você pode esbarrar e causar ruídos. O que já é bem diferente na guitarra, que é um instrumento em que você, com os próprios dedos, já pode abafar a vibração das outras cordas e evitar uma ressonância maior. Então, uma coisa a se destacar, quando você passa de um instrumento para outro, é o seu polegar. Por quê? Na guitarra, geralmente, o polegar fica aparecendo, porque a gente consegue abraçar o braço da guitarra com mais facilidade, por ser um braço mais fino. Então a ponta do seu polegar fica aparecendo mais nitidamente. Já no violão, se a gente fizer essa mesma coisa de abraçar o braço dele, nós vamos sentir que estamos presos. Então, uma das principais diferenças técnicas é justamente a posição do seu polegar. Enquanto na guitarra você não precisa necessariamente esconder o seu polegar, no violão sim. Na verdade, ele vai ser o seu guia para você conseguir atingir as notas mais graves. Você vai ter que arrastar o polegar para baixo e deixar ele sempre perpendicular ao braço do violão. Uma outra mudança de técnica vai ser na sua mão direita, isso passando de um instrumento para o outro. Eu passei da guitarra para o violão, né? E uma das grandes questões que eu tive que mudar foi a minha técnica de mão direita, porque geralmente o guitarrista utiliza a palheta. Já o violonista raiz precisa das suas unhas. Geralmente o violonista possui as unhas da mão direita um pouco maiores do que a mão esquerda. Geralmente nada de unha na mão esquerda e
um pouco de unha, ou às vezes tem gente que usa unhas maiores, né? Na mão direita, principalmente para dedilhado e levadas, porque no violão a gente utiliza muita técnica de mão direita. Dificilmente num violão de cordas de nylon você vai ver violonistas usando palhetas. Por isso, uma das coisas que mais vai modificar entre um instrumento e o outro vai ser a técnica de mão direita, para dedilhados, plaquês e levadas em geral. A posição neutra da mão direita no violão vai ser sempre o polegar pausado na sexta corda, enquanto o indicador vai estar na terceira, o médio na segunda e o anelar na primeira, sempre formando um ok. Você vai ver que todo violonista, quando vai tocar, a sua posição inicial é essa, de mão direita, porque é daqui que partem os primeiros dedilhados. Já o guitarrista vai ter uma outra pegada, porque geralmente o guitarrista encosta o punho no próprio corpo da guitarra. Já não tem essa necessidade de deixar o pulso dobrado para que possa fazer o formato de meia-lua com a mão. Porque às vezes o próprio pulso vai ajudar a fazer alguns efeitos na guitarra, de abafamento de som. Enquanto no violão, se a gente fizer isso, a gente vai estar dificultando a nossa velocidade para dedilhado. No violão, a gente precisa deixar a mão mais afastada, o pulso um pouco dobrado, enquanto na guitarra, o próprio encostar do braço no corpo dela pode ajudar a fazer alguns efeitos. Uma outra diferença bem grande que você vai sentir de um instrumento para outro é a questão dos ornamentos, como ligados, hammer-on, pull-off, todos esses ornamentos que a gente aprende a fazer em um instrumento e no outro. Primeiro de tudo, e que eu senti muita diferença, foi quando eu fui tocar os ligados da guitarra no violão. Enquanto na guitarra, para a gente fazer um hammer-on, por exemplo, a gente só precisa baixar o dedo. No violão, você vai sentir que vai ser uma força muito maior que você vai ter que fazer para realizar esse movimento. Vai ser todo um mecanismo de jogar a sua mão, o braço, os dedos, enquanto na guitarra é um movimento muito mais leve e muito mais simples. Já o ligado descendente, que a gente chama de pull-off, né, na guitarra, você vai ter que prender o dedo da frente e puxar para baixo, senão o efeito não será feito, porque o violão tem essas pequenas questões, ele não soa com tanta facilidade os ornamentos como na guitarra. Então, uma das maiores dificuldades que você pode encontrar vai ser de mudar essa técnica quando você for pegar um instrumento e outro. E outra coisa também é a questão do vibrato, porque na guitarra geralmente faz o vibrato para cima e para baixo, né, como se fosse um mini bend mais rapidinho. No violão, não. Se você quer que a nota soe por mais tempo, você tem que fazer esse movimento de lado e não de cima. É diferente a técnica de vibrato na guitarra e no violão. Essas foram só algumas diferenças que você pode encontrar, mas é importante dizer que se você pretende migrar de um instrumento para o outro, tanto do violão para a guitarra quanto da guitarra para o violão, saiba que você não vai simplesmente manter a mesma técnica, senão você vai estar ali deixando de tirar o melhor som do seu instrumento, seja na guitarra quanto no violão. Se você ficar ligado nessas coisas principais, você já vai ver que o seu violão, quando você é guitarrista, vai soar diferente. Assim como se você é violonista e quer tocar guitarra, se você mudar essas pequenas chaves, você já vai ver que o seu som vai soar mais como o de um guitarrista. E eu vejo muita gente reclamar sobre isso, principalmente os guitarristas que pretendem tocar violão clássico ou outro tipo de repertório no violão. Ah, mas o meu som, ele não soa. Putz, eu sei, eu consigo tocar tão rápido quanto o cara, eu consigo até tocar mais rápido do que ele, só que o som fica estranho, não é a mesma coisa do que daquele violonista que eu vi. Provavelmente seja por conta do formato da sua unha, que pode ser que você nem esteja usando unha para tocar essa música, que geralmente pode ser clássica, um choro ou um samba, enfim, mas de qualquer maneira, se você vai fazer uma levada no violão ou tocar algum repertório clássico, as unhas fazem sim muita diferença para a qualidade de som. Outra coisa que também pode estar te prejudicando é justamente a sua postura de mão esquerda. De repente, se você simplesmente mudar a chavinha
posicionar melhor o seu polegar, você vai conseguir tocar esse repertório com muito mais facilidade do que você está tocando agora. Essas foram algumas dicas baseadas na minha experiência pessoal, né, de troca de instrumento. Eu espero que tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, porque toda terça-feira tem vídeo novo por aqui. Um abraço e até a próxima!